Então eu ia de bicicleta com um balde e a cola preparada no balde, os galãozinhos e o balde. E aquela brocha que eu uso para poder passar a cola na placa e depois colar o cartaz. E é você mesmo na cara e na coragem? Eu ia de bicicleta. Nossa, de bicicleta fazia de conta que eu não conhecia. Fazia de conta que eu não conhecia ninguém de boa, mas eu estava feliz porque é uma coisa minha. Que legal. Né? Então eu estava dando suor para uma coisa que é minha, então daí vale a pena. Queridos amigos do programa Heróis de Propósito na Rede RVC, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje a gente está aqui com o Carlos Beto da BT Outdoor, uma empresa de comunicação que tem uma proposta muito diferente. Além de trabalhar simplesmente com os outdoors, ele tem uma missão, ele tem uma visão e uma proposta de como ele lida com as pessoas, com seus clientes, que é muito diferenciada. Seja muito bem-vindo, Beto. Obrigado, Rafael, tá aqui. É uma satisfação imensa estar aqui com você participando desse seu programa. Conta para nós, qual é a missão da BT Outdoor? A missão da BT Outdoor é levar ao ar livre, não é, a impressão do cliente, da marca, certo? Anunciar a marca do cliente, a sua identidade. E existe um ditado que a primeira impressão é a que fica, certo? Então, e a gente procura anunciar de fato não só a impressão exterior do cliente, da marca, mas também os valores, não é? Os valores, o caráter da empresa. E tanto que a BT busca passar o seu caráter ético para a sociedade. E a gente vai somando, a gente vai trazendo junto com a gente também clientes que buscam essa mesma linha. Então, por exemplo, tem vezes em que se o cliente vai anunciar uma coisa que afronta os valores de vocês até deixam de fechar com o cliente por causa disso, né? Sim, por sinal já aconteceu e foi justamente quando a gente começou a veicular com a FUNVIC, que é uma universidade cristã bem conceituada, e aconteceu da seguinte forma. A pessoa entrou em contato com o departamento da BT Outdoor, falou com a minha esposa Luciana que queria anunciar num painel na entrada da cidade, pela Dutra. E aí, essa placa nossa é dupla, tinha propaganda em cima da Santa Casa, certo, de Misericórdia, na época, e embaixo estava livre. E aí ele foi negociando, né, para poder anunciar ali, e certo ponto da negociação ele perguntou, mas será que eu posso mesmo fazer propaganda ali? E aí a Luciana perguntou, mas por quê? Porque está a Santa Casa em cima. E a Luciana perguntou, mas qual é a propaganda que você quer anunciar? É um motel. Aí a Luciana falou, me desculpe, mas é a norma da empresa a gente não veicular para motéis. Mas por quê? Vocês são evangélicos? Não, é porque é norma mesmo da empresa, faz parte do caráter ético da empresa. E aí a gente não fechou. A placa ficou lá até, acho que umas 2 semanas, sem veicular. Mas aí, a partir daí, foi quando veio a FUNVIC. E até no evento que aconteceu, eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Palhares, a esposa dele, sim, e a gente comentou sobre isso. E ele falou, a gente já vinha pedindo para Deus um lugar estratégico para fazer propaganda. E você acredita que hoje a FUNVIC já está em torno de 3 anos com a gente ali, porque a FUNVIC... ela pegou as 2 placas. Sim, aquela placa logo na entrada da cidade que está chegando a Dutra. Que é a dupla. E ficou ali, e a gente acabou se tornando um parceiro junto com a FUNVIC. É interessante que quando a gente se mantém leal aos nossos valores, à nossa ética, num primeiro momento a gente pode se sentir prejudicado. A gente vai falar, poxa, perdi. Você perdeu o quê? De repente 2, 3 semanas de veiculação de um cliente pontual. Mas por ter se mantido fiel a isso, você acabou conquistando um cliente que já está há anos com você, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão do valor da ética e da moral na visão de vocês e de negócio. Muito bem. Quando eu comecei, praticamente eu comecei do zero. A BT Outdoor está praticamente 11 anos no mercado e eu comecei do zero. Eu lembro que na época eu tive a ousadia de comprar só as ferragens de uma carroça. Teve um colega que ajudou a montar uma carroça para puxar as primeiras madeiras
para poder fazer as colunas das placas, a primeira placa na época, né, coluna de madeira, de eucalipto, e depois eu fiz o quadro, né, com as chapas galvanizadas e a madeira toda de eucalipto também. Então foi muito interessante, eu tive que me lançar, acreditar naquilo que eu queria, né, e me desbravei. Você mesmo montou as primeiras placas da BT Outdoor? Sim, no início foi. E por isso que hoje eu procuro ajudar muitos jovens que estão buscando ter o seu próprio negócio, e então a gente acaba partilhando isso, é muito interessante. Mas aí o que acontece? A gente começou montando as placas no centro da cidade, nos colégios. Quando eu montei a primeira placa aqui no Colégio Pujol, eu conheci a Associação de Pais e Mestres de Pinda. Legal. E o meu contrato foi com eles. Ali no contrato estava especificado que nós poderíamos fazer propaganda, mas que não ferisse a moral pública. Então a gente não poderia fazer propaganda de bebida alcoólica, de cigarros, não é? De mulheres seminuas. Até uma vez coloquei propaganda de uma boutique e tinha uma moça muito bonita, mas ela estava acho que de biquíni. Aí a diretora do colégio uma vez veio falar comigo: olha, Beto, você não acha que aquela propaganda está um pouco ousada? Pois não, né? Você sabe que tem jovens aqui no colégio. Foi interessante. Mas o que eu quero dizer, que eu me senti em casa quando eu fechei esse contrato. Eu percebi que por trás da propaganda comercial existe um lado ético, moral, familiar. Sim, sim. Então eu percebi que existia família ali. E é justamente isso que a BT Outdoor é. Ela é família. Essa foi a origem do negócio. A origem do negócio. Então a gente não visa apenas o lucro comercial, mas a gente procura também anunciar a marca em si, mas com os seus valores. Na sua integralidade, porque também eu conheci pessoas, infelizmente, e eu busco também me policiar sempre para não fazer isso. Você é uma pessoa se tratando de religião, depois aqui fora o que manda é o dinheiro. Pois é. Né? Então você quer passar por cima, então a própria concorrência nos atenta a isso, né? Que tem coisa que faz parte, mas desde que você não perca a sua identidade, o seu valor, acho que isso é importante. Os resultados vieram, né? Hoje você está com quantas placas espalhadas pela cidade de Pinda? 22 placas. 22 placas. Para quem começou num carrinho de mão, num carrinho arrastando a primeira placa para construir, a evolução vem quando a gente trabalha num caminho de retidão, né? Ah, com certeza. Eu acho que quando você busca ser honesto, se você busca ser uma pessoa honesta e trabalha, com certeza o teu trabalho será abençoado, você vai ter o seu retorno, com certeza, e graças a Deus a gente já está colhendo frutos, né? Muito bom. Honestidade e trabalho, uma receita antiga e que continua dando certo. De onde será que o Beto teve a ideia de começar a trabalhar com essa questão da comunicação, dos outdoors? Qual será que foi a jornada, os principais sucessos e percalços que ele teve nesse caminho? A gente vai continuar conversando com isso na volta do nosso programa. Você está vendo que a gente está gravando em um lugar diferente, já sabe onde é, né? Estúdio vitrine nosso aqui no Shopping Pátio Pinda. Venha conhecer esse estúdio, a gente quer já aproveitar e agradecer toda essa parceria, né? Do pessoal que vem apoiando a gente a fazer essas gravações. Continue acompanhando a gente nos próximos blocos do programa Heróis de Propósito na rede RVC. Voltamos com o programa Heróis de Propósito na TV RVC, gravando aqui no Estúdio Vitrine no Shopping Pátio Pinda. Estamos hoje conversando aqui com o Beto da BT Outdoor, um grande amigo, parceiro nosso. E, Beto, você que já vinha numa carreira estável na multinacional, resolveu de repente empreender. Como isso aconteceu na tua vida? Muito bem. Na verdade, hoje eu trabalho na Volkswagen e tenho orgulho de trabalhar lá, com certeza. Mas a Volkswagen veio depois de quando eu
estava trabalhando na área de publicidade. Eu lembro que eu comecei como Betos Autosound e sempre gostei da área de comunicação. Então, o que aconteceu? Eu peguei um Fiat 147 na época, que por sinal era da Luciana, e logo quando a gente casou, e eu ainda não tinha um emprego fixo, né? Eu sempre fui um autônomo. Aí botei o carro de som na rua para trabalhar e foi muito interessante, porque nessa época eu comecei a fazer locução em porta de loja, propagandas, aprender a gravar a própria vinheta que eu estava anunciando no carro de som e fui me conhecendo, fui desbravando. Lembro também que surgiu a oportunidade de fazer até um curso de radialista. Eu fui fazer no Senac em Guará na época, muito interessante. Enfim, depois também tive a oportunidade de trabalhar em rádio, na área de contato, então fazia alguns flashes ao vivo e foi muito bom, gostei. E foi a partir dali que começou a despertar a comunicação visual, onde surgiu o outdoor. Aí eu pensei, eu acho que eu vou me arriscar. Legal. E foi quando eu comecei com a primeira placa e a partir daí eu comecei e depois veio a oportunidade de trabalhar na Volkswagen e eu consegui até hoje levando, né? A partir do momento que eu entrei na Volkswagen, eu terceirizei todo o meu trabalho com a BT Outdoor. A Luciana trabalhava na ORB, ela veio trabalhar comigo na área administrativo-financeira, ela que cuida dessa parte, né, do coração praticamente da BT Outdoor. E aí estou levando paralelamente os dois trabalhos. Daquele momento, né, de pegar as primeiras ripas de madeira para levar num carreto e começar a construir, como é que foi o crescimento da empresa até aqui, para chegar de uma placa para 22? Olha, assim, graças a Deus eu sempre tive visão, né? É uma das coisas que eu descobri que eu sou um pouco visionário, né? E não só eu acho que todos nós somos, a partir do momento que você descobre que você tem essa visão, que você consegue ver longe, certo? Então eu olhava algum ponto da cidade, eu percebia, esse ponto aqui é estratégico para botar uma placa, certo? E aí eu entrava em contato com o proprietário do terreno e ali a gente fazia um contrato, colocava as placas e aí eu corria atrás, né, fazer cotação do material, enfim. Existem placas hoje de madeira, existem placas de ferro e aço, existem placas de postes de concreto, enfim, depende do local, né, em que você instala. E foi a partir daí que eu fui montando as placas. Eu lembro que eu dei uma de louco também no começo, uma de louco, porque é o seguinte, eu tinha uma bicicleta, até hoje essa bicicleta está lá em casa, eu lembro que eu paguei R$80 nela. E eu tenho uma escada que quando estendida ela atinge os 11 metros, é uma escada de alumínio. E hoje tem escadões também grandes. E aí eu pegava essa escada de alumínio, colocava na bicicleta, montava e saía na cidade. Eu lembro que as placas que eu montei no centro, no Colégio Pujol, aqui no centro, ali próximo ali do trem, em cima do antigo Móveis Marfinite, ali eu tenho uma placa. Aquela placa foi a gente que montou. E então eu ia de bicicleta com um balde e a cola preparada no balde, os galãozinhos e o balde. E aquela brocha que eu uso para poder passar a cola na placa e depois colar o cartaz. E é você mesmo na cara e na coragem. Eu ia de bicicleta. Nossa, de bicicleta fazia de conta que eu não conhecia ninguém de boa, mas eu estava feliz porque é uma coisa minha. Que legal. Né? Então eu estava dando suor para uma coisa que é minha, então daí vale a pena. Mas com relação à cidade, ou o que as pessoas poderiam pensar, eu levei para o lado bom, né? Pensar que você está trabalhando, meu amigo, fazendo uma coisa honesta, né? O que mais as pessoas podem pensar além disso, né? Com certeza. Então a gente começou assim, eu mesmo, praticamente. A gente tem um quadro aqui no programa que é o Retratando o Herói, e que a gente retrata o nosso entrevistado como um super-herói, um herói de propósito. Beto, qual é o seu superpoder? Me comunicar, poder externar aquilo que está dentro da minha essência, do meu coração mesmo, as minhas descobertas, como vocês estão ouvindo eu dizer, coisas novas, né? Eu comecei do zero praticamente nessa questão, né, da publicidade
e está sendo muito bom. E qual é a sua missão? A minha missão é poder compartilhar isso com as pessoas, certo? Levar a pessoa a descobrir que ela é capaz também de realizar algo, não é? Da mesma forma que eu descobri esse potencial em mim de fazer esse trabalho na área da comunicação visual, muitos de nós existem, enfim, talentos em várias áreas, em várias atividades, em vários ramos, não é? E que poderiam executar isso. Existem muitos empreendedores no nosso meio. Com certeza. Né? E hoje as escolas estão começando a trabalhar nessa área, proporcionando cursos que ensinam o jovem adolescente a ser um empreendedor. Ele pode ser dono do seu próprio negócio. E você vem contribuindo para que esses jovens consigam ir para frente também. Justamente. Qual é a sua vulnerabilidade e o que você vem fazendo para superá-la? A minha vulnerabilidade é a zona de conforto, talvez. Às vezes a gente se acomoda em algumas posições e precisa superar isso. Né? Justamente, limites. Entendi. Até mesmo crenças, algumas limitações. Né? Eu não vou conseguir, né? Enfim, a gente fica titubeando algumas vezes aí, então algumas vezes você acaba não saindo do lugar, executando alguma coisa por causa disso. Quando a gente está vivendo nosso propósito, uma coisa muito importante são nossos valores, aqueles dos quais a gente não abre mão. Qual é o seu principal valor? É o caráter mesmo. A ética, né? A moral, a integridade. Integridade. Procurar sempre ser na prática aquilo que eu digo na teoria. Agir como fala, né? Falar como age, agir como fala. Isso. Bom. A cada vitória, qual é para você o seu discurso de superação? Como você celebra cada vitória? É uma vibração de agradecimento, né? A gratidão a Deus mesmo, a Deus, Criador de todas as coisas. E eu me sinto assim muito privilegiado e nesse sentido. Eu sinto como fazendo parte da criação de Deus, não só como criação, como um próprio filho de Deus Pai mesmo. Viver o seu propósito também gera esse sentimento de gratidão a Deus, de conexão com o todo. Para onde será que o Beto está olhando daqui para frente? Quais serão os próximos passos que ele está planejando? A gente continua acompanhando na volta do nosso programa Heróis de Propósito na rede RVC. De volta com o programa Heróis de Propósito na rede RVC, gravando direto do Estúdio Vitrine aqui no Shopping Pátio Pinda. Aproveitamos para agradecer a todos os parceiros que proporcionaram esse espaço para nós. E estamos aqui conversando com o Beto da BT Outdoor. Conhecemos um pouquinho da jornada dele, dos valores que vem na sua atuação. Agora, Beto, quando você, depois de toda essa construção que você fez até hoje, são 22 painéis, você também tem uma carreira, né, em multinacional, o que você olha daqui para frente? Quais são os próximos passos que você enxerga trilhar? Planejamento. Planejamento, eu pretendo, claro, expandir a BT Outdoor e através de novos painéis, painéis eletrônicos que existem. Nós também participamos através de agências de mídias e redes sociais, certo? O outdoor é um veículo de propaganda que permaneceu, apesar de ser antigo, permaneceu até hoje. Então a gente está firme com o outdoor. Mas a gente pretende crescer e expandir de acordo com a necessidade do da nossa cidade, enfim, da região. E também, não só isso, mas a nossa intenção também é poder dar oportunidade para adolescentes, jovens, a gente montar um projeto nesse sentido, para levar o jovem, adolescente a descobrir de fato a sua carreira, a sua missão,
que ele é capaz de ser um empreendedor, descobrir de fato esse espírito de empreendedorismo que existe dentro dele, certo? De ter o seu próprio negócio, né? Quem que não gostaria de ter o seu próprio negócio? Com certeza. Né? E com muita dedicação e trabalho e fé, você almeja assim os seus sonhos. Se você tem um objetivo na sua vida, né? Você tem um referencial, uma pessoa, tem algo que você gosta de fazer. Então você coloca como um objetivo na sua vida e você busca realizá-lo, não é? Como um sonho que se pode tornar realidade. Então a gente poderia ajudar a facilitar essa caminhada para o adolescente, principalmente na fase que ele está buscando sentido para a vida dele, né? A identidade dele, descobrindo a sua vocação. O que será que eu quero ser na vida? Então, a gente pretende também trabalhar nesse sentido. Isso é um campo muito vasto de atuação, porque os jovens hoje têm essa demanda, né? Antes, tudo que você queria era ter uma carreira, um emprego. Hoje, o jovem, mais do que um emprego fixo, ele quer fazer algo que ele entenda que faz sentido para ele, que tem a ver com um propósito, com uma razão de existir. Ou seja, só um emprego por si só não satisfaz o jovem como antigamente, né? Com certeza, tanto que hoje as grandes empresas multinacionais elas investem também na espiritualidade. Legal. Certo? Porque aí o colaborador, estando bem com a família dele, com o lado espiritual dele, ele conseguindo um equilíbrio entre o espírito e o corpo dele, mente e coração, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai produzir mais, ele vai estar sempre alegre, com vigor, certo? Então isso é muito importante. Para que o colaborador vá feliz para a empresa, ele tem que estar feliz dentro dele, primeiro, depois com o seu cônjuge, com os seus filhos em casa. Enfim, ele precisa descobrir o que dá sentido para a vida dele, né? A razão dele viver, é isso. Você tocou na questão da família, do cônjuge. Nessa sua jornada de viver o seu propósito, uma parceira foi primordial, que é a Luciana, sua esposa, né? Conta mais sobre o papel dela em todas essas conquistas. Com certeza. Eu lembrei agora que a gente participou de um evento a nível de cidade, uma época, estavam as autoridades presentes, o prefeito, enfim, e era para mim falar e eu acabei deixando a Luciana falar. E ela foi falar justamente sobre o fato de a BT ser uma empresa ética, certo? E logo depois que ela terminou de falar, teve um senhor que veio e falou: olha, sua esposa é uma âncora. E de fato a Luciana é uma âncora para mim hoje, né? E a gente trabalha junto. É interessante que a gente se formou na mesma universidade, também eu e ela, e na universidade que a gente estudou, a gente levava a missão e os valores da BT Outdoor, porque eu também me formei em administração, e então, em alguns momentos a gente ia expor algum trabalho e a gente falava da nossa própria empresa. Muito interessante isso, muito bom. E na sociedade também, não é? A gente sempre a gente vai para uma academia fazer uma atividade física junto. Hoje a Luciana dá aula de zumba, ela se formou em educação física e ela está descobrindo o propósito para a vida dela nisso também, está fazendo muitas pessoas realizadas através da zumba, da dança, muito bom. Então a gente procura essa integralidade, não é? A gente leva a família para o trabalho, traz o trabalho para a família. Verdade. Enfim, a gente não procura esconder isso. Tanto que também no início da BT Outdoor, a gente buscou um coach que nos ajudasse a conciliar entre o físico e o jurídico, entre a família e a profissão, para a gente não misturar as coisas. Como funcionou isso? Certo? Foi muito bom. Foi ali que eu descobri que existiu o coaching. Legal. Né? E a gente fez até umas terapias juntos, muito interessante, eu e a Luciana, para a gente poder trabalhar junto, para que o casal possa caminhar junto e saber separar o que é pessoal e o que é profissional, certo? E graças a Deus estamos indo muito bem até hoje, muito bom. Inclusive apoia uma série de causas sociais. Na primeira vez que a gente se conheceu era quando eu estava apoiando uma campanha aqui em Pinda de crianças e adolescentes, a campanha Amigo da Criança, incentivando as empresas a doarem parte do seu imposto de renda para as causas sociais da cidade. E vocês foram extremamente solícitos em nos apoiar nesse sentido. Isso é um valor importante para vocês, né? Com certeza.
uma das coisas que nos faz assim bastante realizado é poder ajudar o próximo, justamente nesse sentido. A gente tem uma parceria muito forte também com os salesianos, desde o início. Os salesianos têm um projeto social muito forte. Por sinal, foi quando a gente se conheceu. Verdade. Quando você estava com esse trabalho seu de solidariedade, né? E parabéns pelo teu trabalho. Hoje você é uma referência para mim. Obrigado, também como pessoa. E hoje você está muito bem estruturado, hoje você é um professor, você é um mentor, para não dizer um mestre, né? Você é um mestre. Mas parabéns, e eu fico feliz de a gente poder ter se encontrado novamente aqui, depois de um tempo. Beto, a gratidão é nossa de você separar esse tempo para contar um pouco da sua jornada. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para os nossos espectadores da TV RVC. Bom, acredite sempre no seu potencial, né? E acredite nos seus sonhos, que você é capaz, existe uma força interior muito forte dentro de você. Você é único, você não está aqui nesse mundo por acaso e todos nós somos únicos, todos nós formamos um corpo, certo? Um depende do outro, cada um é diferente do outro e cada um com seus talentos. E siga em frente, acredite em você mesmo, acredite em Deus e que seus sonhos podem se tornar realidade. Compartilhar sonhos, cada um dentro dos seus talentos, é justamente o significado da palavra Moai, do Moai Ikigai, que batiza a nossa empresa, que proporciona esse programa. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Heróis de Propósito na Rede RVC.